Ezequiel 45. Quando, pois, repartires a terra por sorte em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25 côvados. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. Será o santuário de 500 com mais 500 enquadrado e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santo. Este será o lugar da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento, para 20 câmaras, e para a possessão da cidade de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte, desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, na esquina oriental para o oriente, e será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os seus príncipes nunca mais oprimirão o povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor. Basta, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação, praticai o juízo, a justiça, tirai as imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 25 ciclos, e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer, a cesta para de um efa de cada homem de trigo. Também dareis a parte de um efa de cada homem de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homem de 10 batos, porque 10 batos fazem um homem. E um cordeiro do rebanho de cada 200, da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares, para o holocausto, para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, pelo príncipe de Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de manjares, as libações nas festas, nas luas novas, nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação, e porá deles nas obreiras da casa, e nas 4 esquinas da lista do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram, e por causa dos simples. No primeiro mês, do dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, e o príncipe do mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado.
E nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros, 7 carneiros sem mães, cada dia durante 7 dias. E o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa de cada bezerro. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias. Tanto o sacrifício pela expiação como o holocausto, e como a oferta de manjares e com azeite. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ele se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão holocaustos e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe ofereceu ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha, e um carneiro. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro, pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. Preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros conforme o que alcançar sua mão, e um de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta para adorar sairá pelo caminho do sul, e aquele que entrar pelo caminho do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta, porque onde entrou, mas sairá pelo que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, saindo, eles sairão todos. E nas festas, nas solenidades, será a oferta de manjares, um efa pelo bezerro, e um pelo carneiro, mas pelos cordeiros, o que puder dar, e de azeite 1 hin para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto ou de sacrifício pacífico, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá e se fechará a porta depois dele sair, e preparará um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o preparará. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares todas as manhãs, a 6ª parte de um efa e de azeite, a 1/3 parte de 1 hin para misturar com a flor da farinha, por oferta de manjares para o Senhor em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é a sua herança, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste ano o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele a seus filhos herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os embrulhará da sua possessão, da sua própria, deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para a banda do ocidente.
E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, onde cozerão oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados com chaminés, e um muro havia ao redor delas. E havia cozinhas feitas por baixo por muros ao redor, e me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão sacrifício ao povo. Ezequiel 47. Depois disto me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas debaixo do umbral. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam água desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam lombo. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, estes 2 ribeiros viverá e chegará, e haverá peixe. Será também que os pescadores estarão junto dele? Será que o peixe do mar, grande em multidão excessiva, mas os seus charcos e seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. E vós a herdareis tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a minha mão. Para dar a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Edom. E o termo desde o mar será Zé-Enon, do termo de Damasco, e na direção do norte. E o termo do oriente entre Aurã e Damasco e Gileade. E a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente, medireis. E o termo do sul será desde Tamar, até as águas da contenda de Gades, junto ao ribeiro, até o mar grande. E este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Ai, me ajude. Ezequiel 48. E estes são os nomes das tribos. Desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Elon, vindo para Amate, para o norte ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Assé, uma porção. E junto ao termo de Assé, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. Junto ao termo de Naftali, e junto ao termo de Manassés, e junto ao termo de Efraim, junto ao termo de Ruben,
Junto ao termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, será a oferta que haveis de fazer, de 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das porções, desde a banda do Oriente até a do Ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e de largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, para o oriente 10.000 de largura. E o santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadoc, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra será santidade, santidade, junto aos levitas. E os levitas terão consoante e termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura, 10.000. Todo comprimento será 25.000, e não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram na largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes. A cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, as 4.500 canas, e os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente 250, para o ocidente 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre as tribos de Israel. Todas as ofertas será de 25.000, com mais 25.000 enquadrados, e o que restar será para o príncipe, desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão das cidades diante das 25.000 canas de oferta, diante das 25.000 na direção do termo do ocidente, a oferta santa e o santuário, desde a possessão dos levitas, da possessão da cidade no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim. Será isto para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a porção de Ocidente, Benjamim uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão uma porção. Junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar uma porção. Junto ao termo de Issacar, desde a banda do Oriente até a porção do Ocidente, Zebulon uma porção. Junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade uma porção. Junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Gade, até o lado do ribeiro, até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em heranças, as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas das cidades serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra e a porta de Levi outra. E da banda do oriente, 4.500 medidas. E 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra porta de Dan, outra. E da banda do sul, 4.500 medidas. E 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Assé, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.